Fala, turma! Muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da primeira temporada do De Propósito, aquele podcast em que nenhum episódio é por acaso. Nesse episódio eu estou aqui com uma ajuda excepcional para poder apresentar aqui e conduzir essa conversa. Estou com meu amigo, querido irmão Rafa Matos. Rafa Matos é criador do movimento Plante Amor, Colhe o Bem, um movimento que tangibiliza o intangível. Tangibiliza o intangível. Pedrinho sempre fala isso e eu não vejo a melhor forma de explicar o Plante Amor. Fico muito honrado sempre que ele fala isso. Rafa consegue tangibilizar o intangível. Para mim é uma imensa honra poder estar aqui com vocês de propósito, né? Muita gente fala sobre propósito e eu sabia que um dia eu ia ver alguém fazendo esse trocadilho de não é por acaso, é de propósito. E Chegou tinha que ser verdade. E, gente, esse cenário que vocês veem aqui, essas caixas, essa pintura, vem tudo aqui da mente e das mãos do meu querido Rafa Matos, tá? Para fazer o trio ficar feliz, todo mundo junto aqui, eu tenho como convidado ninguém menos que o nosso Tardelli Lima. Fala, galera! Prazer e satisfação estar aqui com vocês. Que coisa boa falar contigo, eu vi te conhecer, escutar o sotaque pernambucano, paraibano, pernambucano, esse sotaque nordestino, né? Ver a arte da gente indo para o mundo, ver a arte, inclusive, como ferramenta de tantas transformações sociais, de tanta sensibilização para temáticas tão necessárias. Então, o De Propósito é muito sobre isso, é a gente falar de inovação social, de transformação social, por vários vieses, né? Afinal, é isso, assim, a gente precisa colocar para dentro essa mentalidade de ser um inovador social, de andar nas ruas olhando o que é que a gente pode ativar e melhorar. Eu acho que a arte é uma das grandes ferramentas para que a gente transforme realidades, mas isso eu tenho certeza. Então, ter alguém que é mestre, inclusive, no assunto, para mim é um presente, um presente mesmo para a gente conversar e bater um papo legal. E, Tardelli, vamos começar pela tua infância, que eu achei muito bacana, que tu és de Cajazeiras, Paraíba. Como a gente costuma dizer, é província francesa, Carrasserra. Essa eu não sabia, deixa eu tentar. Quem é de Cajazeiro, não diz que é de Cajazeiro, diz que é de Carrazeira. Não, sou de Carrazeira, já sabe onde é. Pô, essa eu não sabia, mas agora já aprendemos, hein? Carrasserra. Já aprendemos. Carrasserra. Ó, eu fiquei curioso, porque eu fui colocar no Google, tá? Para saber quantos habitantes estava Cajazeiras, Carrasserra hoje. Carrasserra. E hoje eu vi que tem pouco mais de 60 mil habitantes. E aí sempre que eu vejo alguém no mainstream ou trabalhando com arte, né, num contexto nacional e internacional, eu fico sempre me perguntando que criança era essa, como foi que a cultura, a arte, na verdade, tocou no menino Tardelli, como é que tu enxergavas isso, como é que a cidade, né, enxergava a arte, tinha teatro, como era, vocês iam, né? Então, como um cara que não conhece de fato a cidade, eu queria entender como foi isso lá na década de 80. Eu tive a honra de morar numa rua que tinha um teatro, que é o Teatro Iraclis Pires, que ainda existe até hoje, o Teatro Ica, que a gente chama. Então, eu morava na rua do teatro. E meu tio, ele trabalha numa rádio que ele recebia as cortesias dos grupos para sortear, e ele sempre guardava o meu. Aí ele passava lá em casa, dava o convitezinho, vai pro teatro. E eu ia assistir. E a primeira peça que eu assisti lá foi Pluft, o Fantasminha. E eu ia todos os finais de semana, e de tanto ir, eu decorei a peça inteira. E aí eu virei aquele menino chato da plateia, que é o que fica adiantando na piada dos atores. Que em outra apresentação me barraram na porta do teatro. Um dos diretores do teatro fez, esse menino não entra não. Eu digo, eu tô com ingresso, mas você tá estragando a peça, você tá falando a falantes dos atores. Aí eu disse, mas o menino tá no tempo ruim. Eles disseram, o menino tá no tempo ruim, ontem a peça estava no andamentozinho melhor, mas hoje estava diferente, hoje estava para baixo. Aí eu começava a fazer essas análises do espetáculo. Diretor infantil. Aí um belo dia, tinha 2 árvores de cajarana e uma de tamarindo no redor do teatro, e a gente sempre ia para lá no final de tarde, que era na minha rua. O grupo estava tendo uma reunião, o mesmo grupo que me barrou no teatro. Eles estavam tendo uma reunião porque um dos atores sofreu um acidente de moto e não podia viajar para o Festival de Areia, para fazer a apresentação. E eles estavam desesperados, porque o recurso já era pouco. Então, eles estavam assim, a gente devolve o cachê ou apresenta? Como é que a gente faz? E o Pluft e Fantasminha são 3 marinheiros, não pode fazer com 2. Que era Julião, João e Sebastião. E aí eu tava por ali, eu só tenho assim, eu sei o texto. Tu foi Sebastião? Não, eu fiz o Julião. Aí o menino olhou para trás assim, aí voltou e fez...
Pois é, a gente vai chamar quem você quer. Eu sei o texto. Aí eles pararam, olharam pra mim e fiz: a menina Maribel, bel, bel, do cabelo cor do céu, céu, céu. Já cantei a musiquinha. Aí um parou, olhou e fez: esse menino é filho de quem, hein? Aí o outro: não, é filho de Lucinha, que mora aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começou: vamos fazer um ensaio? Aí eu fiz o ensaio, fiquei, apresentei, aí fui gostando. Aí um amigo meu passou e fez: tá tendo teste pra Paixão de Cristo. Aí quando eu cheguei, o grupo quase todo tava lá e foi ficando. E aí foi virando uma rotina de estar sempre indo ao teatro lá, e aí formou um grupo, que era o Frente de Emergência Teatral, e fui ficando. Até que minha mãe disse: ou se profissionaliza, então quer ser ator, então vá ser ator. Isso já com que idade tu tinhas? Já estava perto dos 18. E aí, mas mãe queria que eu fizesse direito. Aí era no tempo que o vestibular você escolhia PSS, né? 1 e 2, a primeira e segunda opção. Aí eu botei a primeira opção educação artística e a segunda opção direito. E mãe achava que era o contrário. Aí quando saiu o resultado do vestibular, achava que eu tinha passado para direito. Fez uma festa lá em casa, comida, bebida, chamou até uma amadinha quando gostava dela. E eu comemorando na rua com meus amigos porque tinha passado para educação artística. Tava felizão. Aí minha irmã me liga: você tá lascado, vinha para casa agora que manhã tá aqui dizendo a todo mundo que você passou para direito. Aí quando eu cheguei em casa, a manhã estava tão feliz a bichinha, eu não quis estragar a felicidade dela, né? Eu disse: na manhã eu conto. Aí amanhã, de vez em quando, ela fazia: meu filho, um brinde. Meu filho, um futuro advogado. Aí eu fazia: depende da peça. Ela: o quê? Eu disse: nada não, nada não. Nada não. Já fizesse algum advogado na tua vida? Não, nunca fiz. E tá devendo isso aí pra ainda. animar a bichinha. É de agiota pra baixo, só dá um personagem... Agora, então, a universidade já foi em João Pessoa? Fui para João Pessoa. Foi morar em João Pessoa. Já fui morar lá, cursar educação artística. E aí em João Pessoa eu fiz um teste para uma peça de Fernando Teixeira, que era Olga Benário Prestes. Aí fiquei no grupo. Aí a gente montou o grupo Graxa. Aí veio uma especialização em representação teatral. Aí apareceram um teste no grupo Piolim. Fui para o grupo Piolim, fiquei uns 3 anos. Primeira viagem de avião. Para onde foi? Fui para Curitiba, a gente abriu o festival de Curitiba, tava feliz, viu? Ixi, Maria, felicidade da molesta, não entendia para nada. De repente tava no grupo Piolim, né, que já era um grupo consagrado, um grupo que levava já fazia parte do movimento do teatro brasileiro. E eu ali no meio daqueles caras, né, os dinossauros, Everaldo Pontes, Nanego, Buda, Luiz Carlos Vasconcelos ali. Então, ali eu já tava me sentindo assim, pô, eu tô nativa mesmo, assim, tem que botar o pé no chão agora e pensar do que é que vai daqui para frente, né? E aí foi quando eu fui pensar nessa coisa da burocracia de pensamento de grupo, né? Foi quando eu fui entender que antes de subir no palco, tem que sentar a bunda na cadeira, planejar, pensar em colaboradores, pensar em distribuidores, pensar em como... em contrapartida, como é que a gente chega, orçamento, gestão, pensar né? Toda uma gestão que até então, pelo menos em Cajazeiras, a gente só dizia assim, ó, para apresentar é tanto, manda uma Kombi que a gente vai, e pronto. Era mais era tudo muito mais espontâneo e não tinha mais esse pensamento em Cajazeiras de viver da arte, de viver do grupo. Todo mundo tinha um trabalho específico, né? Então, mas aí já lá na Piolim, eles só viviam disso. E aí foi quando eu vi que era possível viver só da arte. E aí foi quando deu outra virada de chave na vida, né? Nessa época, tu já estava profissional. Já era após a faculdade. Já era pós-faculdade. E aí a faculdade te ajudou nesse processo, naturalmente? Ajudou nessa parte mais teórica, né? Assim... Porque isso, para sustentar, né? Para dar alicerce para o cara poder fazer a arte bem feita também, eu acho que nessas horas isso faz diferença, né? Isso. Porque você aprende que isso faz parte, né? Porque quem olha, pensa que todo mundo que está estudando arte naquele momento vai ser só ator e pronto, né? Mas tem vários processos dentro do sistema, né? E o curso, na época, era licenciatura, não era bacharelado. Era formação de professor. Eu sou professor de formação. Ainda lecionei o último período, porque fazia parte do TCC, mas eu levei essa experiência para as oficinas, que todo projeto do grupo, quando a gente circulava, uma das minhas funções, além de atuar, era ministrar oficina de teatro. E eu me encontrava. Eu tenho uma boa metodologia, uma dinâmica, e eu gosto dessa coisa da troca com os artistas da cidade, com quem não é ator, com quem tem interesse de ir lá saber como é que a gente montou aquele espetáculo, o processo, como é que a gente pensou naquilo. Então, eu adoro esse pós-apresentação também. Então, mas hoje isso está na tua vida? Também ainda na minha vida. Eu ainda ministro oficina. Sempre quando eu vou a Cajazeiras, ou quando eu estou fazendo alguma circulação, ou em alguma cidade produzindo algum filme, seja o que for,
eu procuro saber quem são os grupos locais, aí eu já tô lá, mando uma mensagem, eu tô por aqui, vocês estão montando alguma coisa, vocês estão fazendo alguma coisa? Eu queria ver, eu posso ir aí? Aí eu vou, ministro uma oficina, faz uma troca, de noite tem aquela cachaçinha, aquele encontrinho, né? Parte, né? Isso aí. É isso. Ontem teve, quando chegou em Recife? Ontem eu cheguei em Recife. Mas teve uma cachaçinha? Fui lá na sede do Magilute, né? Fui lá, os meninos do Magilute estavam aí, a gente veio conhecer a nova sede. Eu já sabia que era uma armadilha. E é um grupo incrível, né? É um grupo incrível e saí com esse bendito grupo lá do Mamed uns 3 da manhã. Coisa boa. Mas isso é bom. Reencontros, bom. Momentos para pensar, para ter ideias. Exatamente. Muito bom. Uma cerveja antes do almoço. Só que isso era antes da meia-noite, né? Mas funciona também. E como é que tu enxergas hoje essa cena cultural, artística, lá na Paraíba? Vou até fazer tanto em João Pessoa como em Cajazeiras. Olha, já tivemos momentos melhores, né? Deu uma baixa agora, mas eu lembro que uma época em Cajazeiras chegou a ter 10 grupos de teatro. Teve uma efervescência muito grande, mas isso nas últimas gestões do governo, antes do golpe, a gente teve uma boa estrutura nesse sentido. E a gente só vivia de teatro. A gente passou 5 anos ininterruptos viajando. A gente só vivia, a gente tinha salário. Dá para você pensar um grupo de teatro no Brasil vivendo de salário? Isso é inimaginável. A gente tinha sede, a gente tinha folha de pagamento. A gente não se preocupava em fazer 1001 coisas. A gente não tinha bico. A gente acordava, tomava um banho e dizia, eu vou trabalhar. E você não sabe qual é a sensação de você chegar na sua sede de trabalho, abrir a sede, passar uma vassoura, fazer um café, esperar a galera chegar e começar a trabalhar. Isso é uma satisfação imensa, assim. A gente tinha um orgulho de ter uma sede, era no coração de João Pessoa, era no centro histórico, e a gente já usava a escadaria da igreja como arquibancada, a comunidade do Porto do Capim subia, participava. Então a gente tinha uma efervescência muito bonita, e na época tinha projetos que era assim, tinha o Circuito das Praças, que cada praça de João Pessoa tem um anfiteatro. E para suprir a ocupação desses espaços, lançaram um outro edital de ocupação dessas praças. Então, João Pessoa, de segunda a segunda, qualquer praça que você fosse, estava acontecendo alguma coisa. Dança, teatro, cinema, exposição. Foi um momento de ouro que a gente estava vivendo na Paraíba. Isso era quando? Isso acho que era coisa de 2004, 5, 6, 7, 8, até 10. Mais ou menos, né? Nossa, era uma coisa assim que você não tinha vontade de ir para canto nenhum. Essa política de antigamente, essa cabeça de a gente precisa ir para o Rio, para o Sul, para ser um artista conceituado, consagrado. Nessa época, nem passava mais na cabeça de ninguém essa história de ir para canto nenhum. Era o contrário. O tanto de gente que a gente recebeu lá. Nessa época, foram 2 amigos meus de BH morar lá, foi um amigo de São Paulo, por exemplo, o Márcio Marciano, que montou o grupo Alfini, ele saiu do Latão e foi para Paraíba, foi para João Pessoa montar um grupo de teatro. Porque estava pulsando, a cidade estava fabricando muita coisa bacana. Pelo que você falou, era um volume grande, né? Assim, de muita gente com trabalho constante, né? Um sistema funcionando, né? E dando viabilidade para a arte, né? Dentro disso, eu queria, inclusive, eu vi aqui, né, cara, que você trabalha, né? Praticamente foi um jovem aprendiz, um menor aprendiz dentro do teatro, né? Forçou barra, entrou, roubou texto, né? Então, roubou o texto, o cara ficou ali roubando o texto, entrou ali, sabotou o outro artista para entrar na brecha. E isso foi muito interessante porque a gente está vendo agora teu nome e o Brasil olha para o teu nome e fala assim, Tardelli Lima e tal, massa e pá. E eu me lembro sempre de uma vez que eu ouvi o Alexandre Nero falando que, tipo assim, agora eu estou na televisão, tenho sucesso, tá, as pessoas falam, que bom que você chegou no sucesso ali. Não, meu irmão, eu já tinha sucesso há muito tempo, que é a vida do artista, né? Que quando você ganha essa repercussão de massa, as pessoas te visibilizam e acham que você, daí então, começou a representar a arte. Mas tu vive da arte desde que tu é gente, né? Desde que tu se entendeu como gente, roubando texto de peça teatral infantil. Exato. Fala pra gente isso aí, esse movimento de como você olha para a arte, isso que eu acho que isso é uma grande transformação, da gente olhar para um ecossistema, né? E ver como que a gente precisa olhar também para a arte como essa essência do que a gente faz. Eu vejo muito assim, eu me escoro muito e a palavra escoro eu boto junto com sustento, muito o meu grupo. A gente se retroalimenta. A gente tem um grupo de Sertão Teatro, que agora está indo para 16 anos de história. Aproveita só para explicar o Sertão Teatro. E aí... O Sertão Teatro ele surgiu dentro da universidade. Tinha uma diretora, Cristina Estreva, que é carioca, e na época ela era professora lá.
E aí tinha um projeto do MEC Sisu, um projeto de R$20 mil na época, para montar um projeto com alunos e funcionários que quisessem montar um espetáculo. E aí a gente montou o Vereda da Salvação, de Jorge Andrade, e aí decidimos, com esse dinheiro, ao invés de pagar cachê, comprar equipamento, comprar iluminação, um rack, uma mesa de luz, uma mesa de som, fio, para ter um grupo, para continuar fazendo. Todo mundo topou. Compraram e aí botaram um projeto numa outra circulação, na época era do BNB, e foram apresentar em Canudos. Imagina, uma peça que fala de fanatismo religioso, apresentando na frente de uma igreja em Canudos. E a peça tinha um banho da purificação que todo mundo ficava nu em cena, não sei o que. Meu amigo, aí teve umas beatinhas lá que botou a gente pra correr. Foi um negócio... Foi surreal essa apresentação em Canudos. A arte provocando, né, meu? O papel dela é provocando, isso aí. E aí a gente... Foi a primeira vez que a gente foi pra rua, porque Canudos não tinha teatro. A peça era em palco italiano, mas como não tinha teatro, a gente fez na rua. Só que a sensação de fazer na rua foi muito boa. Aí Cristina gostou e fez o próximo espetáculo desse grupo, vai ser Rua. E aí a gente montou A Face da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, junto com o grupo Klaus de Shakespeare de Natal. Foram 2 grupos juntos, morando numa casa durante 30 dias lá em Natal, e depois mais 60 dias no Rio de Janeiro. Quantas pessoas, mais ou menos? Eram 12, e viajavam 22, porque viajava também a galera da assessoria, fotografia e tal, produção, e era no ônibus. A gente viajou por todos os estados do Nordeste no ônibus, essa galera toda. A gente chegava na praça, montava, botava as cadeiras. Inclusive, a gente colocava no horário da novela, que era para justamente o povo, oxe, tá na hora da minha novela. Eu disse, essa hora vai perder. A vizinha vai vir, no outro dia vai ficar falando e tu vai perder. E aí a gente levava as pessoas para a praça. E dava-se 1.000 pessoas, 800 pessoas em praça pública. E a gente fazia sem microfone na época, era no Gogozão. Marco França, que era o diretor musical, brilhante. E era uma peça muito envolvente. Imagina, Face da Boa Preguiça. A gente chegou a apresentar aqui em Recife também. E aí, da Face, a gente montou o Flor de Macambira, de outro pernambucano, que é Joaquim Cardoso. O texto dele é o Coronel de Macambira, e na adaptação ficou Flor de Macambira, que tem como base o cavalo marinho. É o primeiro registro do cavalo marinho, é de 63 esse texto. E a gente começava nos trupetes do cavalo marinho, era o aquecimento. O Helder Vasconcelos foi para lá, ficou um mês com a gente trabalhando no cavalo marinho. E aí o grupo foi tomando uma proporção gigante. Com a Flor de Macambira a gente não parou, a gente foi o Brasil inteiro. Todas as capitais, os festivais, a gente circulou muito. Então era um tempo que a gente era muito feliz. Então, quando eu encontrava um amigo de caseira, fazia, quando é que a gente vai te ver na novela da Globo? Nem passava na cabeça da gente que história de novela. É isso que você falou. O povo joga o sucesso para quando você vai para alguma novela, né? Mas não vê que você está 20 anos apresentando, vivendo e feliz, exatamente, e feliz. Porque o sucesso, ele é isso, né? É cada etapa dessa tua vida aí, cada meta de curto prazo, cada travesseiro que tu encosta a cabeça e tu acorda feliz e vai de novo dormir feliz. Total. Né, mano? Total. E a gente tinha essa política de sempre, quando a gente fazia um edital, a gente procurava cidades que não tinham equipamento cultural justamente para ir até lá. E geralmente eram cidades com 5, 4, 7 mil habitantes. Eu lembro a gente apresentou uma numa comunidade quilombola, Mazagão Velho, no Amapá. E nunca tínhamos chegado nenhuma apresentação lá, um grupo de teatro. E a gente foi e apresentou na rua. E eu lembro de uma criança desesperada na primeira fila. Quando a gente chegou, todo mundo maquiado, com máscara, não sei o quê. E ela ficava desesperada, assim, gritando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E ninguém dizia à criança o que era. Aí Zé Guilherme, que era do grupo, pegou no ombrinho dela assim e fez, isso é teatro. Aí ele, teatro. Ele só queria saber o que era. Depois ele ficou assim... E quando terminou, eles fazem, ei, vocês vão fazer de novo? Vocês vão fazer de novo? Então você vê a coisa assim, de como é forte, como é potente, né, essa troca. Né? O teatro, até ele hoje, atinge esse moleque, quando isso, o pessoal fala pra ele assim, e aí, tu gosta de quê? Ele fala, teatro. Eu pensei a mesma coisa, nunca mais esqueceu, nunca mais. Você falou agora sobre esse cara, sobre essa criança, né, do teatro, e falou também, lá no comecinho, tu falou sobre... em João Pessoa, que vocês faziam isso faziam teatro usando a escadaria da igreja como plateia, né, como arquibancada, e que tinha uma comunidade muito próxima. E aí, pegando essas duas informações, qual é essa liga que tu enxergas entre essa arte, o teatro, especificamente o teatro, inclusive, e esse olhar do encantamento e da possibilidade, do ser possível para a criançada, para a juventude, né? Qual é esse papel assim do teatro para eles?
Eu acho que está muito nesse lugar do lúdico. E principalmente o meu grupo em específico, como a gente fazia esse último espetáculo em questão, que era o Flor do Macambira, ele era uma mistura, ele era muito Brasil. Ele era muito Brasil. O espetáculo, ele tinha cor, ele tinha música, ele tinha perna de pau, ele tinha fogo, ele tinha máscara, ele tinha comédia dell'arte, ele era o suprassumo. Ele era muito lúdico. E eu lembro que quando a gente fazia apresentações em escolas, assim, o olhar das crianças para isso, eu ficava tentando entender ou imaginar o que passava na cabeça. Porque até o depoimento dos adultos era muito potente também, desse lugar de você conseguir se desconectar e através do que você está vendo, cada um com sua bagagem, com sua vivência, vai te levar para algum canto, né? E o que reverberava isso depois. Que eu lembro que sempre quando a gente fazia debate no outro dia, às vezes tinha o dobro de pessoas que tinham na plateia. Eu sempre Vocês achei faziam isso. a apresentação e depois o debate. No dia seguinte. No dia seguinte. E tinha dia que a apresentação tinha 50 pessoas e no debate tinha 200 pessoas. A galera na expectativa que tivesse a apresentação de novo. Aí. Era o frisson era, e eu acho que o boca a boca, que geralmente alguém dizia, vamos lá conhecer, você perdeu a peça, mas vamos lá conhecer o grupo. E aí ia trocar uma ideia sobre o grupo e essa troca também vinha muito depoimento das pessoas, assim, do que elas viam que a gente não via enquanto ator fazendo. Então, para a gente que está fazendo é muito confortável, que a gente joga a informação, mas para a gente é muito mais interessante saber o que chegou lá, e como chegou, e do que aquilo vai fazer na pessoa, não, aí é com ela. Né? Ela que vai decidir o que tocou nela, que ela vai tomar suas decisões. Então, acho que a gente só faz lançar. Então, se a gente só pode fazer isso, a gente vai fazer isso. O que a gente poderia fazer mais? Debate, oficina, sabe? Puxar para junto. A gente fazia isso muito lá no Porto do Capim. Né? A gente começou a identificar que tinha um menino que era bom no circo, a gente conseguiu identificar que tinha um outro que era muito bom na oratória, aí a gente já colocava um para fazer as apresentações no festival, que era um menino que já estava muito... Ou, por exemplo, Tiago Santino, ele tinha 15 anos quando ele começou a frequentar a nossa sede, hoje ele é concursado da Energisa, na empresa de luz. E ele começou a fazer a oficina de iluminação, desmontar e montar refletor, reaproveitar refletores, como fazer gambiarras. E ele foi tomando gosto com isso, depois virou iluminador do grupo e agora ele está empregado, tem 2 filhos, Energisa, entendeu? Ele foi para o caminho dele. E a gente foi encontrando outros. O Maicon, que já chegou a trabalhar com a gente na produção, hoje ele é contador. Mas então, começou administrando vocês. Do grupo, começou pegando nota, vai fazendo isso aqui junto, a bilheteria. Então, de alguma forma, vai tendo essa organização, Um curso multiprofissionalizante. Isso. Eu lamento muito o Centro Cultural Piolim ter fechado. Quer dizer, fechado não fechou, está funcionando, mas muito lento. O Centro Cultural Piolim, ele fazia um papel importantíssimo para o bairro do Roger. Tinha oficina de tudo que você imaginar. E as crianças eram assim, quem ia para a escola de manhã ia para a Piolim à tarde e vice-versa. E lá tinha oficinas de costura, de circo, de teatro, de dança. Eram muitas crianças. E hoje em dia não tem mais, assim, sabe? Deu uma baixa no centro de João Pessoa nesse lado. Assim, para você ver como transforma, como movimenta, né? E às vezes basta você perder uma liga. Sabe? Eu vou mal comparar aqui, mas eu acho que muitas pessoas, de repente, já viram isso, né? Que tem uma família que tem aquela pessoa que é uma representação que, às vezes, ela falece. E aí todo mundo se dispersa. Né? Então, tipo assim, esse momento é um momento de dispersão, assim, que você falou, né? De repente, por uma situação onde você perde um elo, às vezes toda a corrente se desfaz. E aí precisa de um estímulo, né? Para voltar à convivência, né? Então é isso, tem que reconstruir um movimento que estava consagrado, mas a arte resiste. Resiste. E sobre teus personagens, né? Não falar nem só sobre o personagem, já que tu trabalhas de forma tão ampla na questão do teatro, mas tu roteiriza também? Não, quer dizer, eu tenho um roteirozinho guardado, mas não roteirizo. Tá. A única coisa que eu me arrisquei na escrita foi no período da pandemia, eu comecei a fazer umas poesias, estava no sítio, as ideias vinham, algum tema, eu escrevia e postava. E isso foi dando certo, assim. Para mim, que me aliviava um pouco, e eu encontrei nesse lugar do Instagram, que eu não usava tanto, essa ferramenta de comunicação com o público que eu já não estava tendo, nem ninguém estava tendo por conta da pandemia, né? Sim. Então foi um elo ali que eu consegui, através da poesia, de novo, encontrar as pessoas em suas casas, né? Através do celular. Entendi. Eu queria te perguntar, perguntei sobre roteirização, mas na verdade o que eu queria saber
quando vai montar a peça de teatro, quando aceita um personagem, a consciência eu sei que existe, mas qual é essa relação, a tua relação com essa questão do eu sei que esse personagem vai causar X debate social. Esse ponto aqui vai ser algo que vai ser verbalizado, que vai ser disseminado a partir das condutas desse personagem, sabe? Eu queria saber como tu olhas para isso e, de repente, como tu se prepara até para o que está por vir, né? Porque é isso, assim, vocês colocam os temas, muitas vezes, conflitantes, difíceis de serem dialogados, debatidos, para que as pessoas possam fazer isso, né? Então, há um preparo, há uma técnica, há um cuidado na hora de aceitar no sentido do impacto social que isso vai causar. Pronto, olha, quando você falou agora, o personagem que me veio à cabeça logo de cara foi o Tony Júnior, já veio logo de cara, né, de Bacurau, que foi justamente sobre isso, porque a preparação foi de Léo Laca e Amanda Gabriel, ambos daqui de Recife, e a ideia era, como é que a gente vai fazer um político que não seja um Odorico de Paraguaçu, que não entre nessa coisa da chacota, dessa coisa estereotipada que a gente via no Cacete Planeta, não sei o quê. Como fazer um personagem que as pessoas tenham asco, raiva, mas ao mesmo tempo tenham empatia, porque é o que acontece. É o que acontece. Importante isso, né? Mostrar que não virou uma piada. É o que acontece. É o que acontece. A pergunta que não quer calar. Em quem foi inspirado? Pronto. Em quem? Botar logo plural, a saia né? justa do cara. Vamos ver se ele fica bem de saia justa. Porque ali tinha descaso com a educação, ali tinha, né? Tinham cenas explicitamente falando de alguns descasos, né? E você via que a plateia sorria em alguns momentos e fazia, por que eu tô rindo, né? Por que eu tô rindo desse canalha? Por que eu tô rindo desse canalha? E aí é o que acontece, como é que a gente ia fazer isso? Como é que eu faço um canalha fazer com que as pessoas sintam pena dele em algum momento, que era naquela cena final? Então teria que chegar no lugar, e aí o Léo trouxe pra gente a técnica do rapport, que é uma técnica francesa, que é essa coisa de trazer o outro para si, fazer com que o outro tenha empatia com você. Sim. Quando a pessoa está vindo para lhe matar, você faz com que a pessoa troque imediatamente de lugar com você. Então, como é que você traz essa pessoa para si? Então, a gente começou a entender como é que a gente faz esse afago, e a gente entende, e alguns políticos que eu conheci e vi, os traquejos, os caras chegam na comunidade, olha, e eles sabem decorar o nome de todo mundo. É impressionante. Os caras têm uma memória, chega, olha para você e faz, rapaz, como é que tá seu avô fulano? Não sei o que, diga a seu tio que eu vou passar lá na borracharia dele. E você, como é que esse cara sabe que eu sou sobrinho de tal? Então você já se desarma, você vai com 4 pedras na mão para agredir o cara, fala, rapaz, faça isso não, rapaz, teu avô andava aqui, eu vi todo esse tamanhozinho aqui, cadê tua mãe, como é que tá, o braço dela tá sarado? O cara começa a ir nos pontos que vai lhe desarmando, e olha, aquele negócio lá foi eu que ajudei, lembra? Não botaram uma caixa d'água lá na sua casa? Aquilo ali foi eu. Aí você já vai desarmando, entendeu? Então os caras vão usando de uma artimanha que lhe pega pelo rabo, você fica, puxa, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu ia bater nele, agora eu quero dar um cheiro. Então a gente meio que foi para esse lugar, assim, desse, sabe, dessa ironia, mas com a carinha de anjo, sabe? Então a gente foi muito para esse lugar, assim, desse treinamento, assim. Rafa, o Movimento Plante Amor, de Rafa, ele se concretiza de diversas formas, né? Muita gente conhece, de fato, a estética da arte em específico, tem um símbolo muito conhecido, principalmente para quem é aqui de Recife, de Pernambuco, que é um regador com coração no meio e a frase emblemática, sim, que é Plante Amor, colhe o bem. Isso está distribuído pelas ruas do Recife em várias, em adesivos, em placas. Está no muro pequeno, no muro grande, dentro das escolas, do lado de fora também, dentro das instituições públicas, das repartições. Mano, eu digo que eu tenho pintura no Tribunal Regional Eleitoral, mano. E era esse o ponto que eu queria, né? Era isso? Era isso, porque... Então eu facilitei. Eu ia dizer, putz, você conseguir furar certos escudos. Sim. Fui o primeiro a ter na Receita Federal, meu irmão. Tu vinha aqui na parada, tu entrava na Receita Federal, tinha lá, assim, a receita é o amor. Que ótimo. E aí tu sentava lá, ficava esperando, eu via altas fotos que a galera mandava, que foi um momento, eu fui lá dentro, fiz uma palestra com a galera, e uma sensibilização, tinha a ver com atendimento ao público, porque era na delegacia, né? O nome é delegacia, mas é o nome que faz esse atendimento de pessoal. Sim, sim. E aí fizemos ali a arte e tal. E hoje tem uma outra arte do Carlos André, um grande brother pernambucano, que
representa muito Pernambuco, mas eu tinha lá essa arte. Eu entrava nos lugares assim, cara, que era muito difícil entrar, né, Pedrinho? Fala muito. Aí. Não, e é isso, assim, como você falou do rapu, é esse o nome da técnica? Rapó. É que é essa técnica que chega de uma forma meio... empática. Quase sorrateira, mas sorrateira, empática, afetiva. Vamos dizer afetiva, né? Afetiva. Então, aí eu pensei muito nisso, porque Rafa, ele chega em locais que dependendo de como fosse a abordagem, não queria nunca um cara falando sobre isso naquele local. Pode crer. Só que através de uma técnica aí, rapó, acertei? Acertou. Ele vai conduzindo as pessoas e fala sobre questões que muitas vezes as pessoas não estão nem percebendo, mas a feridinha está lá sendo tocada, né? E eu acho que a arte tem disso, sabe? E quando eu falo sobre transformação social e arte como ferramenta, é muito disso que eu falo, sabe, também. Eu fico, meu irmão, é isso, você chegar numa igreja, numa praça pública, montar um palco, que seja no chão, para fazer uma peça que vai trazer nas pessoas insights, né, pensamentos, reflexões, críticas até sobre o que está acontecendo na vida delas. Chegar para dar uma palestra em ambientes que, de repente, poderiam ser hostis. Eu não estou falando em específico do que você citou, mas, enfim, em possíveis ambientes. E você falar de abordagens, de gentileza, amor, e aí você fala sobre responsabilidade social, qual o teu papel nisso tudo, e vai trazendo uma força, uma pujança para a questão que a pessoa, de repente, diz... Putz, sabe? Então, quando eu olho a força que uma peça tem para conquistar uma criança, para a criança dizer que isso é teatro, e eu posso ter uma vida em relação a isso, e isso é linguagem, que eu quero consumir disso, quando eu olho o Rafa fazendo isso, essas são comprovações, sabe? De que a arte precisa estar em todos esses ambientes. E hoje a gente está aqui, simbolicamente, vou até explicar nesse episódio, a gente está dentro da programação do Hack and Play, que é um festival de inovação, empreendedorismo, economia criativa, aqui no centro do Recife. A gente está na comunidade do Pilar, que é uma comunidade de resistência, de muita gente potente, que tem muito microempreendedores, tem muitos artistas, tem passistas, tem percussionistas na comunidade, que é uma comunidade relativamente pequena, mas tem uma força muito grande. Tem os cênicos. E tem os cênicos, né? Tem arte circense, tem uma escola de circo lindíssima aqui na comunidade. E hoje a gente está dentro da escola, né, municipal aqui. Né? O palco está montado, aqui, a estrutura está toda montada dentro da escola. Eu queria saber, eu falei um pouco sobre o teu passado em relação à educação, você falou sobre a vez que você lecionou, mas eu queria saber se no futuro tem algum projeto de repente, bater na porta de uma escola e voltar, de repente, para esse ambiente. Tem, e já estou retornando. Opa. Não sabia nem que você ia perguntar isso. Olha como são as coisas, de propósito. Né? De propósito. Foi de propósito. O resultado do meu mestrado em teatro na UFRN, o mestrado de lá é muito bom porque ele praticamente ele não exige, mas ele conduz para que você faça um resultado prático. E aí eu fiz um monólogo chamado Sussuarana, que é um resgate aos contadores de história que tinham naquela região. No século XX, tinha um cara chamado Cazuza Sátiro, que ele era um caçador de onças, porque naquela época não tinha cerca demarcatória, e as onças Sussuarana atacavam o gado, e os coronéis contratavam o Cazuza Sátiro para abater essas onças. Caramba. E aí eu achei cordéis de João Mequides de Ataíde falando sobre as caçadas desse cara. E aí quando eu disse, pronto, tá aí, minha pesquisa vai ser essa, vai ser uma caçada atrás desses contadores de história. E aí eu, junto com um tio da minha esposa, e um primo, a gente saiu no meio de Patos, na Paraíba, e foi até a Serra do Tronco, andando, abrindo cancela e batendo em casa e procurando. Você conhece fulano? Alguém conhece a história de Cazuza Sátiro? Aí a gente chegou num bisneto do cara em vida, com 79 anos de idade, Irandi Macota. E ele contou histórias que não tinha nos cordéis. A gente catalogou tudo e eu montei o roteiro e fiz uma peça, um monólogo chamado Sussuarana, onde eu faço o cachorro, a onça, o cavalo, o contador, o velho. O cachorro é o mais engraçado, que o nome dele é Meota, em homenagem a Pitu. E aí, o menino até brinca, o nome dessa peça devia ser Meota e não Sussuarana. E aí, a ideia agora é retornar com esse espetáculo. Eu fiz um projeto que é de circulação só pela zona rural. E a ideia é fazer uma oficina de contação de história por esses lugares. Porque algumas dessas cidades não têm biblioteca. E ainda o poder da história daquela cidade ainda está sobre a mão e na tradição oral, dos senhorizinhos que ainda estão vivos nesses lugares. Então a ideia é fazer com que essa contação de história exija essas oficinas com os mais velhos e os mais jovens. Apresenta o espetáculo, depois tem umas oficinas e depois tem um dia de contação de história.
pelo menos daquela região, para tentar se manter daquela região. Então, esse projeto está vivo, foi posto aí na Lei Paulo Gustavo, tomara que seja aprovado, e se não for aprovado dá para fazer do mesmo jeito, mas eu só quero para poder pagar os profissionais que vão comigo, e é isso, é botar para frente, assim, é uma oficina de contação de histórias, por onde passar, contar a história daquele lugar e contar a história da Sussuarana. Como é que era o nome mesmo dos contadores? Era João Mequildes de Ataíde, Cazuza Sátiro, o Matador de Onças. Olha Incrível. aí. Rapaz, e novela, hein? Novela Pois é loucura, rapaz, como é isso? loucura, Foi obra viu? aberta, tu fez Mar do Sertão, Foi Quanto Mais Vida Melhor, foi a primeira. foi a primeira. E a gente Amor de Mãe teve também. Amor de Mãe foi uma participação, mas eu não lembro nem o que eu fiz, que eu tava tão abestalhado olhando para as coisas. Eu só lembro que a menina falou, aí eu dei a fala aqui. Foi o e pós-Bacurau virei. isso. Era Thaís Araújo e Vladimir Brista, era com os dois. Só que eu tava tão... A diária deu para vir pro Carnaval de Olinda. Foi muito bom, Eu hein? fui fazer o teste de Quanto Mais Vida Melhor. Fui fazer o teste para essa novela por conta de Bacurau. Me chamaram para fazer o teste. Fiz. A menina me viu passando ali e fez, oxe, menina, e todo mundo tá fazendo o quê? Eu disse, não, eu vim fazer um teste. Ele fez, quer fazer uma participação em Amor de Mãe? Eu falei, eu quero. São 4 diárias. Eu digo, eita coisa boa. Quantos dias? 4. Aí quando eu vi o valor, eu digo, eita. Já escutou o frevo, né? Já dava para pagar a passagem de ida, que tinha dividido em 12, e dava para vir para Olinda pro Carnaval. Menino, eu disse, Helena, se prepara, arruma as fantasias que vamos para Olinda. Deu certo, foi mesmo no período. E eu lembro que lá tem um painel que vai passando as cenas, né? O item 1 ao 32. E aí na televisão não cabia até o 32, só dava para ver até o 20. Aí eu vi que eu tinha uma cena na 32 e não aparecia no telão. Eu fiz, eita, a cena caiu uma diária. Então, peraí, menos meio, menos sei o quê. Caiu um pouquinho, tem nada não. Terminar essa aqui, eu vou me embora. Terminou, eu troquei de roupa e fui embora. Mas ainda ia ter a cena, porque não cabia no painel. Eu já ia lá no meio da rua, na portaria 3. Menino, lá vinha a mulher volta dizer, Tardelli, pra onde você vai? Aí eu, oxe, o que foi? Eu não roubei nada. O que foi? Eu voltei tudo. O que foi? Ela, ainda tem cena, garoto. Eu digo, eu sei, pô. Eu vou só comprar uma coxinha aqui, relaxe. Ela, você é maluco? Você fala, não sai, não fala nada. Eu Meu digo, irmão, não, tá indo aonde, eu só vim brother? comprar um negócio aqui, mas vamos voltar. Aí quando voltou, nem entrar eu podia, porque eu joguei a catraca no buraco, eu tinha que fazer um novo cadastro para entrar. Rapaz, eu morrendo de vergonha, cheguei lá me tremendo todinho, disse, mas rapaz, que doideira da bexiga. E assim, é um universo, é muito bonito. Assim, é uma Disney mesmo do audiovisual, porque é muita coisa. Foi no Projac? Foi. Então, como eu nunca tinha entrado, aí você entra e fala, caralho, é coisa pra caralho, é muita coisa, muita informação. E quando você vai fazer participação, é muito ruim. Porque o bonde tá andando, a galera vem num fluxo de pegada, não sei de que, você só tá lá para dizer 2 palavrinhas, só assim, ô, Dona Maria tá aqui. Ah, você não trouxe, é 1.000 conto. Então você não tem muito envolvimento. Então eu era olhando aqui, não sei o que, tá, não sei o que, é 1.000 conto. Não sei o que, não sei o que, eu aqui, ó. Bestalhado. Foi ótimo. E aí veio Quanto Mais Vida Melhor e foi a primeira novela que foi gravada inteira para depois ir ao ar. Porque foi na pandemia, então a gente gravou ela toda. Então não tinha coisa do ao vivo, de o personagem crescer. Não teve isso, que a novela já estava pronta. Que foi quando eu fiz o Odailson, que era eu e Evelyn Castro, maravilhosa. A gente fez uma dupla lá, o Deus e o Odailson, que foi ótimo. E aí foi uma outra pegada, foi uma outra dinâmica, que era personagem mesmo, fixo. Aí foi uma outra vivência, experiência maravilhosa, assim. E é o último Amado Sertão. E a última Amado Sertão, que a gente conseguiu colocar mais de 70% de atores nordestinos pela primeira vez na história de uma... Se isso não é impacto social, o que é? Não é, meu irmão, mas Isso também, né, cara, cansamos de ver os nordestinos com sotaque carioca, né? Parecendo que comigo, assim, né? Que falam meio misturado, meio... A galera forçando a barra pra falar o sotaque. A gente aqui é muito carioca ainda, viu? Não, eu tô ligado, mas Pra ele já eu é. tenho limbo linguístico, né? A minha língua, qual é a minha língua? Limbo linguístico, porque eu não falo nem carioca mais, eu não falo mais pernambucano, e falo um e outro, chego lá, a galera tira onda, eu falo aqui, ninguém acha que eu sou daqui. Pode crer. E aí eu vou fazer o quê? Fica feliz, né, não? Porque eu tenho exclusividade linguística. E a gente teve sorte que o diretor, Alan, ele sabia disso. Ele sabia onde ele estava se metendo. Se ele fosse fazer uma novela que se passa em algum lugar do sertão nordestino e não metesse muito nordestino ali, ele tava ferrado. E é uma transformação, né, meu amigo? Porque antes você fazia um monte de coisas que eram essencialmente nordestinas e eu lá via. Porque eu lá via. Uhum. E você via acontecer esse processo e não tinha esse pertencimento, que é uma coisa muito nova. Uhum. Que é uma coisa muito nova e não só, não vou falar aqui a Globo, a gente está falando de lá, né, e tal, mas que
teve que se adaptar a uma necessidade, a uma cobrança, como outras instituições Sim. e outros formatos de negócios e governo e tal, precisam se adaptar às necessidades das pessoas, né? E quando foram gravar em Piranhas, tinha os veganos, né, que estavam com dificuldade de encontrar comida vegana. Então, de tanto eles perguntarem nos estabelecimentos se tinha, lá para a segunda semana já tinha cartolinas assim, temos comida vegana. Então, a galera correu para dar conta. É um exemplo, né? É um viu exemplo uma disso, oportunidade de trampo e, olha, já tinha vários lugares, inclusive, assim. Então, já vai dando uma movimentada, né, assim, no comércio local e tal, vai dando aquela oportunidade ali, né, de trabalho mesmo para muita gente. Então, Vou te fazer uma pergunta que corro o risco de ter sido uma pesquisa mal feita. Mas não rolou um negócio diferente no teu casamento, né? não, rapaz, foi o carro do ovo que passou na hora. Ah, foi Eita, isso. carro Então do você ovo. casou Olha ao aí. som do carro do Aí, ovo. Na verdade, Aí, o cara- a gente casou cara do porque carro a do gente ovo tá ali, ó. Foi assim, quando a gente tava pronto para fechar o contrato, aí eu disse, Tardelli, você é casado? Aí eu fiz, por que a pergunta? Aí fez, não, porque se você for casado, ela entra no plano de saúde. Eu fiz, sou casado. Aí no outro dia a gente foi atrás do juiz, fez um casamento online. Isso onde? Lá em João Pessoa, antes de viajar. Uma semana de viagem a gente casou. Eu cheguei a perder o plano de saúde. Tá mais do que É certo. doido na hora de Eu escorrer, vejo Helena. muito Vamos casamento casar com agora. essa excelente justificativa. Um casal de amigos aí namorando, vivendo junto há 7 anos, plano de saúde e tal, e tem plano de saúde. E aí, como era online, o juiz aqui no celularzinho, foi na pandemia, né? Então era só quem tava. Só foi convidado quem já tava junto na casa, passando a pandemia. E aqui no celular na hora fez, não sei o que, fulano aceita, Helena aceita, Tardelli, não sei o que. Aí na hora do silêncio, aí vai passando o carro do ovo na sua porta. Ovo não sei o que lá. Aí eu aqui, eu sabia se riu, se não ria. Aí tinha mais gente casando e eu vi todo mundo rir na janelinha, os casais tudo rindo. Eu vou rir também, né? Aí o pastor, por favor, o senhor poderia desligar o microfone e aguardar um momento para a resposta? Eu liguei aqui. O carro do ovo. Temos passa- gravado isso, ficou gravado. Tem, porque É uma a cerimônia gente fez gravada. uma live para poder a galera assistir. Aí na live a galera resenhando. E eu, gente, pelo amor de Deus. A irmã disse que foi um sinal, né? Que nunca vai faltar ovo na vida da gente, alimento. Até da agora vida, não faltou, né? Até hoje, graças a Deus. nós E tamo- assim continuará. Assim continuará. Se Deus Muito quiser. Tardelli, e Recife e João Pessoa, cidades vizinhas, né, irmãs, assim, até em questões geográficas, porque são muito próximas. Qual a tua relação com a cultura específica de Recife? Eu sei que você já trabalhou com muitas pessoas de Recife, inclusive você citou, mas qual é a tua relação com a arte do recifense hoje e como é que tu estás enxergando o movimento daqui e como tu estás pensando se é que está em se envolver mais por Antigamente aqui? tinha um bairrismozinho, né? Tinha umas rinchazinhas. Rolava, né? E rolava. Hoje, Mas era saudável. hoje os mais antigos ainda ficam nessa, mas no fundo é só brincadeira, assim. A gente vinha muito aqui, ainda vem, mas a gente vinha muito a Recife, porque tinha grandes espetáculos que passavam aqui, pulava João Pessoa e ia para Natal. Eu às vezes esse povo tem rincha com João Pessoa, por que é que não param aqui, gente? É o caminho. Então a gente vinha muito para cá assistir coisas aqui, né? Muitos espetáculos a gente vinha para cá, shows. Então eu sempre tive Recife como uma grande referência para a gente lá também, assim, em diversos setores. Então a gente dialoga muito, a gente se inspira muito, a gente troca muito. É tanto que o grupo Magilute foi um desses grupos que a gente chamou para trabalhar junto. O Giordano foi um dos diretores do nosso novo espetáculo lá do grupo. Então a gente está sempre vindo aqui. E os diretores daqui também gostam muito dos atores paraibanos, então também há essa troca. E hoje, cada vez mais, a gente vê os meninos trocando. De vez em quando a gente vê o Chico Limeira, Totonho, o seu Pereira vindo tocar aqui. E também a Academia da Merlinda vai muito para lá, Ed vai muito para lá. Martins faz muita troca com o pessoal lá também. Então a gente está sempre agora estreitando ainda mais, né? E, então eu adoro vir a Recife, eu adoro, eu respiro, eu vejo o centro histórico daqui, ele ainda está respirando ali. O de João Pessoa já estamos ficando com medo, ele já está muito. É tanto que saiu um pacote de benefícios agora da Câmara dos Vereadores, que eles estão tentando facilitar a vida das pessoas no centro, ao ponto de, se você for no centro de João Pessoa comprar uma torneira e você pegar a nota, você não paga a passagem de volta no ônibus para sua casa, para incentivar as pessoas a ir ao centro. Quem quiser abrir um comércio lá, o IPTU foi reduzido o valor, eles estão tentando fazer pelo menos isso, eles estão olhando para o centro histórico agora com esses olhos. Recentemente teve um festival lá muito bom, então as pessoas estão começando a frequentar novamente, porque é assustador, você passar e ver um monte de placa, vende, aluga, vende, aluga, vende, aluga. Gente,
caramba, o Espaço Mundo, que era um lugar onde tinha muitos shows lá no Centro Histórico, depois de 30 anos fechou. Rayan jogou a toalha, não aguentou mais, então é preocupante, né, essa coisa de João Pessoa tem uma coisinha de ficar querendo olhar muito para a praia, sabe? E esquece o centro. Só que eles esquecem que o que bombeia a cultura de João Pessoa sempre foi o centro. Música, teatro, cinema, sempre saiu do Centro Histórico. Eu nunca vi artista ensaiando na praia lá, não. Nunca vi, não. A galera tá no centro, então essa preocupação chegou à Câmara dos Vereadores, a classe artística está cobrando e está começando novamente esse movimento. Tem que misturar e levar a galera, construir lá o Jump and Play, para poder fazer essa movimentação lá do espaço. Aí, galera, ó, Jump and Play. Fica a dica. Gente, a gente ri um bocado hoje aqui, porque a forma até de conversa de Tardelli faz com que a gente ria, né? E eu, obviamente, que fui ver o Instagram de Tardelli e morri de rir, obviamente, com as caixinhas. Eita. Com as famosas caixinhas de música. Cantava errado e não sabia, que agora virou errado, que diabo é isso, que agora tá aqui, cabaré é esse. Tô todo para participar da próxima. Quando é que vai ser? Porque eu tenho uma que desde criança eu canto errado e continuo cantando errado. Poxa, eu quero colocar lá aqui, pra geralmente eu abro nas sextas-feiras, porque aí eu fico em casa, quando eu não saio, aí eu fico aloprando na madrugada, abrindo essas caixinhas, que também foi uma saída da pandemia. A gente sem ter o que fazer, e aí eu disse, rapaz, aí Helena disse, tu vive cantando errado esse menino. Faz essa caixinha aí, de povo cantando errado, aí foi dando bom, é tanto que aumentou os seguidores que eu ganhei, não foi por causa de novela, foi por causa de filme, foi caixinha de música, de um dia eu saí de 100 para 300 e pouco. Criação de conteúdo. Criação de conteúdo. Achou um nicho ali, ó, nicho, vamos lá. Tome bala nesse negócio. Então, a criatividade, ela é o conteúdo mesmo. E eu achando que, não, acabou as internacionais, acho que já deu, só que agora tá pior, porque tá na nacional agora, e encaixa direitinho, porque uma coisa é você cantar errado trocando a palavra, mas eu busco aquelas que você aparenta ouvir igual, então eu prefiro essas assim, porque tem muitas excelentes assim aí que você acha, virou a jura diversão. Que era outra coisa, você qual é a jura símbolo? Que era música. Qual? A música símbolo que tu cantava errado. Aquela que tu era... Não, a minha era assim, que tontos, que loucos, somos azuis, moramos num país ruim. Foi muito ruim. De avião era um erro muito ruim, só que eu ouvi assim. E aqui a gente conhece com o nosso Kelvis Duran, tá? Vamos deixar também. Como é que é? Não, a mesma mesmo? música cantada aqui pelo Príncipe do Brega, é o Príncipe do Brega, né? Que a gente certa aí? Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Onde é que eu tirei quilombos, somos azuis? Quilombos, é? Era, quilombos, somos azuis. Agora tem toda uma questão moramos histórica aí. Num país ruim. Tem como te ajudar. Vontade de morar no... É vontade de dizer pra todo mundo, a gente mora num país ruim, tá vendo? Mora num país ruim. Tem não como te ajudar, não. Isso. Agora vi umas que assim, baixaria, ai meu Deus, era tudo que eu queria. Ai, meu Deus do céu. Mas foi o que salvava, o que salvava a pandemia a gente fazia, assim, essas coisas. Tinha uma que era, a gente gostava que era, você, sabe aquela brincadeira do Gugu que tinha de achar uma coisa dentro de casa? Você tem 10 segundos para achar um sabonete. Aí a gente criou um desse em casa, que a galera entrava nas lives e eu dizia, você tem 30 segundos para falar no PlayStation, uma viagem para Acapulco, tudo de mentira, assim. E era tu e Helena? Eu e Helena e meu sogro fazendo sombra, que ficava assim, que a gente chamava de arréstia. Aí eu fazia, vai sombra, ele, oi patrãozinho, você vai ter que achar... Até o sogro entrou na viagem da brincadeira, eu botava uma lâmpadazinha mirada nele assim, com a sombra na parede. Aí, quando alguém achava, a Helena descia um torno de rede e eu botava na sacola e botava uma sonoplastia de helicóptero dizendo que era o drone que estava entregar o prêmio. Minha gente, não tem o que fazer mesmo, né? Mas aí rolou, foi bem bacana. 2 criativos, três, né? 3 criativos numa pandemia. O marido, a mulher e o sogro. E o sogro. O teu sogro não é ator, não, mas a tua mulher é? Não, ela não é. Ela é treinadora de nado sincronizado do Flamengo. Ah, então ela tinha toda uma sincronização para fazer. Toda uma sincronização para fazer. Mas a Helena faz tudo, toca sanfona. Eu sou uma farsa. Você vê que todas essas ideias foi de Helena. A caixinha de música é Helena. Vai fazer o teste de Bacurau, eu não ia. Helena que me levou. Eu sou uma farsa, entendeu? Agora eu entendi, porque tu correu pra casar em uma semana. Não foi só plano de saúde, não. É porque tu precisa de plano Helena. de vida. Essa mulher tá fazendo a minha vida acontecer. Um plano de vida. Até as resenhas dos vídeos que eu tenho com a marca
que vocês sabem muito bem da cachaça, no Vexanzinho, né, da Vitor? Começou por causa dela, na pandemia também. A gente tava liso no sítio, sem nada, vivendo nas custas da sogra. Eu já tava com vergonha, já era no segundo mês. Eu chegava perto do sogro assim e fazia, eita, uma hora dessa era bom, sabe o quê? Uma cervejinha, agora uma carninha assada. Aí ele, se eu for comprar tu assa? Eu digo, aço, na hora. Era o jeito para tomar uma cervejinha no final de semana. Aí foi quando tinha um copinho lá, assim, de vidro da Pitu e uma cajarana. Eu disse, Helena, vamos fazer esse vídeo. Ah, mas esse vídeo só vou fazer essa vez. Fiz o vídeo, postei no TikTok e fui dormir. Quando eu acordei, tinha 1 milhão de visualizações, 20 mil pessoas seguindo. Eu fiz, eita, aí botei minha foto, vamos fazer outro. Aí foi fazendo outro, foi fazendo no 5º vídeo que foi dando, aí foi quando entraram em contato para a gente fechar uma parceria do tipo... Sexta-feira da caixinha agora, tu vai aceitar internacionais ou só nacional? Vou aceitar internacional e nacional. Eu vou participar e tu reposta, tá? E Não vou contar qual é não, porque eu quero surpresa. Não, e virou agora o que diabo é isso, o nome da caixinha, porque agora é só cachorrada, minha gente. O povo tá com o ouvido muito pro lado da safadeza, da baixaria. Pelo amor de Deus, vão rezar. Tardelli, quero te agradecer pelo papo alegre, mas principalmente por tudo que tu fizesse na tua vida, assim, e faz ainda hoje. É aquilo que eu te falei antes da gente estar aqui hoje batendo papo, o quão a arte, de fato, é essa ferramenta, o quanto eu acredito nisso. A cada chegada numa cidade, numa praça com ônibus, sabe? A cada peça montada para pessoas que, de repente, não tinham acesso, né? Porque você morou numa rua com teatro, mas de repente, quantas pessoas não têm acesso? Mas era uma cidade de 60 mil habitantes. Que é um pequeno, mas não é aquele pequeno tão, né? Porque muito pequeno, né, cara? E antes, pegando só um ganchinho, queria até mandar aqui um beijo para minha irmã e um abraço, porque Cajazeiras tinha 4 salas de cinema, de rua, 4. Cine Eden, Cinepolis, tinha 4. O último filme que eu assisti foi Xuxa contra o Baixo Astral. Esse eu fui também. Tinha 4 salas de cinema, hoje em dia não tem mais nenhuma. A minha irmã também, que é socióloga, ela organiza um festival de cinema em Cajazeiras, que vai para a 4ª edição, chamado Cine Açude Grande, que o telão é montado às margens do açude, que o açude de Cajazeiras ele fica no centro da cidade. Então ela monta o telão, cadeiras, bota a escola técnica para os alunos participarem juntos. São mais de 200 filmes que se inscrevem nessa curadoria e por noite são exibidos 2 curtos e um longa durante uma semana. Ela leva os idealizadores do filme, os realizadores, promove debate. E ela faz isso, começou o primeiro ano fazendo do bolso e depois ela foi colocando em editais. É o Cine Açude Grande, minha irmã Thalita Lima, que faz esse projeto junto com Verusa lá em Cajazeiras. E muito louvável, todo ano eu tento dar um apoio lá, vou lá, ajudo elas. Eu acho lindo esse festival, vocês precisam conhecer. Cine Açude Grande. Pois eu vou aproveitar o teu alô para tua irmã e vou dar um alô também para as pessoas que eu queria que estivessem aqui com a gente no final, mas que não puderam porque estão trabalhando aqui no festival, que é o pessoal do Casarão das Artes, que é essa escola de arte circense que tem aqui no Pilar. Faz um trabalho lindo com a criançada e com a juventude, com as várias, não sei se eu vou falar certo, mas várias linguagens da arte circense, ou não sei se seria esse o termo, mas o tecido, né, o palhaço, enfim. E eles têm aqui, bem pertinho, uma sede, uma casa que eles mantêm fazendo esse trabalho. Obviamente que para pessoas que querem aprender a técnica de fora, daqui da comunidade, existe um valor, porque eles precisam se sustentar, mas fazem gratuitamente com a criançada daqui. Eles não puderam estar, foi uma pena, mas são arretados de bons, fazem um trabalho lindo, então eu deixo também um alô para eles. Então é isso, eu queria te agradecer, queria dizer que sim, eu vejo em pessoas como você a transformação social acontecendo a todo tempo, em qualquer trabalho que vocês fazem, pessoas como você fazem, e eu sou um grande fã assim, de quem perpetua a arte da forma como você faz. Assim. Então, fico muito feliz. Estarei na caixinha sexta-feira. Quero agradecer meu amigo Rafa, que é um prazer ter como um amigo irmão, assim, que me alimenta de arte. Minha casa parece um museu do Plante Amor. Pedro, sem dúvida, tem o maior acervo das minhas artes, sem dúvida nenhuma. Quem quiser visitar, pessoal, R$10 para entrar na minha casa. O pessoal fala assim para mim, Rafa, eu queria ir no ateliê, queria ver se tua exposição de tuas peças, eu vou começar a oferecer a tua casa. Ela assim, combina com o Pedro, vamos combinar de fazer uma visita lá na casa dele, que realmente todos os meus estilos e todas as temporadas desses 10 anos que eu venho fazendo, tá tudo registrado na casa de Pedro. Que massa. Tem uma timeline, né? Uma linha do tempo. Vou pendurar assim na parede. Tem a exposição da Alemanha, tem a exposição que rodou uma parte do Brasil, aí o Manifesto Amor, e tem uma peça de cada coisa aí. Tem o que eu fiz uma vez, ele tem. Assim, tem coisa que eu faço uma vez, é dele, que ele que me pediu para fazer aquilo e tá lá.
Muito bom, gente. Então, muito obrigado pelo papo de hoje. Esse foi o 2º episódio. Vocês vão para o 3º episódio, jazinho, com Karine Wakanda. Mas assistam, revisitem esse episódio, porque tem muita coisa que, para mim, pareceu dicas de coisas que eu não conheço, de obras que eu não li ou que não tive acesso a conhecer. Então, acho válido revisitar, aproveitar que está no YouTube, dá a volta, anota o nome, vai lá conferir. Farei isso também, prometo. E eu espero que a gente se reencontre, viu? Certeza. Aquela meiotazinha. Oxi. Rola? Tá de pé demais. Olha que eu cobro, viu? Não é coisa de câmera, não. Tá Eu vou de pé atrás. demais. Beleza. Então, ó, meus queridos, obrigado aí, viu? Valeu. Muito bom, muito bom. Maravilha, Valeu. bom demais. Prazer. Valeu.